Então, pessoal, uma entrada aí, depois da entrada de ontem aí de compra, nós temos uma entrada de venda aqui no order block. Nós temos uma entrada aqui que seria, sairíamos nesse ponto aqui, 2,41. Por que essa entrada aqui? Porque nós temos aqui a região que nós esperávamos que o preço chegasse aí de 15 minutos, é um order block. O 5 minutos aqui, ele desce capturar liquidez, deixando aqui um vazio e deixando liquidez prévia aqui antes do preço. Então a nossa entrada foi nesse ponto aqui de liquidez, e nós temos ainda, acho que uma possível liquidez prévia ainda em 1 minuto aqui em cima. 3 minutos olhando aqui não vemos nada, a não ser essa liquidez. 3 minutos inclusive nem tem essa liquidez de 3 minutos, liquidez de 1 minuto. Nós sairemos nesse ponto aqui porque nós temos liquidez abaixo desse ponto aqui. Temos um order block que tem liquidez nesse ponto aqui. Então aqui seria liquidez. Então aqui seria o ponto de saída, daí um trade 2,37. Por quê? Porque olhando ainda para 4 horas, 4 horas está bem espichado. 4 horas nós temos um ponto de liquidez aqui acima que é visível em 1 hora e 15 minutos, é visível esse ponto de liquidez que coincide com esse vazio de preço. Eu acho que é isso mesmo, 1 hora aqui nós temos um ponto de liquidez, temos uma liquidez aqui, uma liquidez nesse ponto e um vazio de preço nessa região. Então é possível ainda que 4 horas suba para esse ponto, tirar essa liquidez. Então por isso aí a nossa entrada, essa entradinha curta aí de 2,37, pelo menos para buscar uma liquidez abaixo, que seria aqui o único ponto de liquidez razoavelmente visível nesse ponto, porque aqui não temos liquidez nesse horário aqui. Sessão de Nova York, ele pode também vir tirar a sessão asiática, que é o que a gente estava esperando a princípio, que ele viesse agora tirar a sessão de Londres ou a sessão asiática e seguir a semana em queda. Mas ainda assim, como é terça-feira, o mercado ainda pode tirar essa liquidez para fazer o topo da semana e voltar a descer aí na quarta, quinta e sexta-feira. Então essa entrada curta, não sendo ganancioso e tentando pegar a liquidez de Londres, é o que dá vontade de fazer, pegar essa liquidez de Londres, mas ainda temos muita liquidez nesse ponto aqui ainda, e 4 horas está bem avançadinho. Então é isso aí, eu vou atualizando o trade conforme vai desenrolando. Se despega like a rocket. Oh yeah, she been Meraki. Una de honey, honey. Baby, no body. Si la que hay, pues la que hay. Yeah, y Peter Sonner, that's my kind. Whoa, lo quieres pa' mirar el time. Por si algún día ya no hay. Whoa, ey, lo beben mato hay. Copa y Peter con limón no quiere tanquear. Yeah, que tío no hay mala desaprovecháis. Y aunque eso tuviera la ocasión así la aprovecháis. Le llega heavy, hoy no va a portarme bien. Toca pedir y me vacila 10 de 10. Uma possível reentrada então nesse ponto aqui. Nós temos um ponto de order block aqui embaixo. Tínhamos aqui, tiramos a liquidez, temos liquidez abaixo, então é possível uma reentrada nesse order block aqui. Aqui seria uma reentrada. Poderia ser uma reentrada ali. Aqui nós temos liquidez prévia sendo gerada. Se rompermos esse fundo aqui, teremos uma liquidez prévia nesse ponto que nos daria uma reentrada na operação. Então aqui nós teríamos aqui um order block de 1 minuto dentro de um order flow. Se nós tivermos o rompimento, confirma uma liquidez prévia.
Temos então uma liquidez prévia nesse ponto, e aqui caberia uma reentrada então de venda, porque temos um order block acima que tirou uma liquidez, rompeu, liquidez prévia, e daria mais uma reentrada nessa região aqui então. E temos alvo abaixo para ser tirado ainda, então é possível sim pegar uma reentrada ali. Então é importante, o FVG só é válido se esse FVG for criado por liquidez e tivermos aí um order block que tirou liquidez do ponto anterior. Como nós estamos olhando para velas de 1 minuto, nós tivemos uma captura de liquidez aqui nesse ponto, então é válido uma entrada aqui nesse order block para saída no tempo gráfico de 1 minuto, que teríamos somente esse ponto de liquidez visível. Aqui embaixo nós temos liquidez capturada, nesse ponto abaixo aqui. Nós temos liquidez capturada nesses pontos aqui, então um order block que poderia estar segurando o preço seria um order block, não um order flow, seria esse aqui. Poderia estar segurando o preço com liquidez prévia por de cima. Então aqui nós teríamos um order flow de 1 minuto. O preço está descendo porque nós temos liquidez pendente nesses pontos aqui. Aqui são os verdadeiros pontos de liquidez. Aqui é só indução, criada indução para compras, para gerar mais liquidez nesses pontos. Então temos liquidez naquele ponto. Nós temos liquidez em 1 minuto nesse ponto aqui, esse ponto que já foi consumido de liquidez. Esse ponto aqui de liquidez ainda não foi consumido e nem esse ponto de liquidez, então temos liquidez pendente nessas regiões de 1 minuto para ser tirada. Por isso a importância, pessoal, de identificar onde está a liquidez, se nós temos liquidez para buscar e se há liquidez para segurar o nosso preço e validar o nosso order block. Esse é um conceito mais avançado sobre liquidez. Você consegue identificar a liquidez em todos os tempos gráficos, mesmo um tempo gráfico de 15 minutos. Essa liquidez aqui seria visível. Num tempo gráfico mais elevado, saberíamos que teríamos liquidez nesses pontos. Então tivemos aí nosso trade fechado, então uma entrada de 1.46 e uma de 2.37, seguindo o fluxo, visando a liquidez. Agora nós temos liquidez capturada nesses pontos aqui. Temos liquidez capturada nesses pontos, liquidez capturada aqui, e foi gerada mais liquidez agora, que talvez 15 minutos venha tirar esses pontos de liquidez acima e venha buscar uma liquidez ainda. É possível que ele venha buscar uma liquidez aqui do tempo gráfico maior.
se ele não vier tirar essa liquidez que nós temos aqui gerada na seção de Londres. Então essa aí é mais uma entrada aí seguindo, sempre visando a liquidez. Então é isso aí, espero que o vídeo tenha sido útil e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu comentário, que é muito importante. Até mais, fui!